Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando, ok? De antemão, vocês sabem, o meu livro ainda está à disposição, ok? Vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Meus irmãos, esse assunto é um assunto bem interessante, não é? E é um assunto delicado. Alguns irmãos, digo jovens, né? Moços, sempre me chamam com essa dúvida. E para eles eu sempre respondo a mesma coisa. Nós devemos de atentar, meus irmãos, que a nossa vida ela pode ser definida como um antes e um depois de Cristo. Um antes e um depois da nossa conversão. Antes da nossa conversão, nós somos definidos pela Bíblia, uma das definições que a Escritura usa para descrever o nosso quadro crítico, diante de um Deus Santo, é que nós éramos escravos do pecado. Em João 8,34, Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Note que provavelmente em sua tradução vai estar como servo do pecado. Isso é um equívoco de tradução. A palavra grega que aparece no texto é doulos. E doulos não é servo. Doulos é uma palavra grega específica para escravo. O escravo, ele era alguém distinto de um servo. Um servo ele poderia muito bem escolher qual o dono que ele queria, o senhor, ou o dono que ele queria trabalhar, o quanto ele deveria de ganhar. Um escravo, por outro lado, não. Escravo era alguém comprado nas praças por um Kyrios, ou seja, por um senhor, e era visto mais como um objeto pessoal do comprador do que propriamente como uma pessoa, como um ser humano. Então, os tradutores suavizaram o sentido de doulos, como servo, mas a tradução próxima do original é escravo. Escravo é uma coisa, servo é outra. Escravo não tem vontade própria. Escravo tem de fazer a vontade do seu senhor. No século I já havia essa distinção entre servo e escravo. Então, antes da nossa conversão, Jesus disse que nós éramos escravos do pecado. E escravos só faz a vontade do seu senhor. Um escravo nunca vai dizer: hoje eu vou tirar um dia de folga e vou andar a cavalo no campo. Ou vou tomar um banho de mar, vou lá para a praia pegar um bronze, Não, o escravo nunca vai dizer isso. Se ele ousar falar isso, ele será submetido a alguns açoites, Será castigado, será punido. Então, quando Jesus disse somos escravos, ele está querendo dizer isso. Nós, antes da conversão, nós estávamos debaixo do poder do pecado, Contudo, quando nós nos encontramos com Jesus, ou quando Jesus nos encontrou, Na verdade é um paradoxo, ele nos encontrou, mas nós também o encontramos. Então, quando nós o encontramos, nós passamos a ter um novo coração, nós passamos a ter um novo estilo de vida. E agora nós não somos mais escravos do pecado, mas passamos a ter um outro Senhor, que é Cristo. Romanos 6, Paulo declara. Então nós agora pertencemos ao nosso Cristo, ao nosso novo Senhor. Foi o que Lutero falou: o homem ele pode ser comparado a uma mula, ao animal de carga, que só faz a vontade do seu Senhor. E o Senhor é o diabo, mas existe um outro Senhor que é Cristo, que intervém na nossa história. Martim Lutero argumentava nesse sentido. Então, pós-conversão, nós passamos a ser escravos de Cristo. Percebe que nós não estamos mais debaixo do poder, do jugo do nosso antigo patrão, que era o pecado, mas agora estamos debaixo do poder de Cristo. Mas note que a carne continua conosco. Ela estará conosco até o túmulo, ou até o dia da glorificação de Cristo. Não tem como ser isento da nossa carne. O que é a carne? A carne é a nossa velha natureza adâmica, é os maus pensamentos, é o velho eu, é as vontades más, ok? Então, o que acontece depois de Cristo? Nós passamos a ser escravos de Cristo.
passamos a ser livres do poder do nosso antigo Senhor, que era o pecado. Cristo nos libertou do poder do pecado, mas nós continuamos a ter os nossos desejos pecaminosos. A carne continua conosco. É por isso que Paulo diz assim, né, em Romanos, por exemplo, mortificai a vossa carne, porque a carne está aqui ainda conosco, né? Ela não é eliminada após conversão. Então, pós-conversão, nós continuamos a ter essa velha natureza, não estamos mais debaixo do domínio dela, mas continuamos a ter. E a Escritura nos incentiva a termos uma fé em ação. A fé cristã não é uma fé inativa, inoperante. A fé cristã é uma fé que precisa ser desenvolvida. Paulo deixa claro em Filipenses 2 e 11, ou Filipenses 2 e 12, né? Dizendo assim: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Nós, agora com um novo coração, nós temos que colocar em prática a nossa vida de santidade. A carne está aqui, a carne está militando contra o Espírito e precisamos vencê-la todos os dias. Todos os dias é um dia de labuta, de batalha, de conflito com a nossa velha natureza. Caso contrário, ela vai tendo mais força dentro de nós. E aí entra a questão da pornografia. Muitos jovens não conseguem vencê-la exatamente porque a carne, o pecado ainda está dentro deles. Ele não foi extinto. Eles foram apenas livres do poder, por exemplo, da pornografia. Mas se eles não mortificar, se eles não encher o coração com coisas de Deus, utilizando os meios da graça, como oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, desfrutando dos meios da graça, dos sacramentos, e ali na edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, a carne vai criando força. Percebe? Percebe que a tentação não é pecado ser tentado, pecado é você ceder à tentação. Porque todos os dias nós lidaremos com isso até a glorificação do corpo. Então nós estamos labutando contra tentações até o dia de Cristo. Mas como eu posso vencer, PH? Olha, eu poderia dar alguns métodos para se vencer, né? O comentarista R.C. Sproul, em memória, ele narra que uma vez chegaram para ele e trataram sobre essa questão da pornografia, de como vencer. E ele aconselhou o jovem a pegar uma fotografia de Jesus e colocar sobre a sua Bíblia, ou um tablet, ou no celular, ou no notebook. Quando fosse abrir para assistir algum conteúdo pornográfico, ele deveria de olhar para a fotografia de Jesus. Então, dificilmente ele cederia ao pecado, porque lembraria que Jesus morreu e pagou exatamente por aquele pecado que ele estava batalhando ali, que ele estava em conflito da pornografia. Mas eu creio que o melhor método para se vencer, eu já aconselhei muita gente assim nesse sentido também, é encharcar, é saturar a nossa mente com a palavra de Deus. Há alguns anos, um jovem, meu amigo, procurou-me aqui em casa. Vocês já ouviram falar sobre essa história. E ele, angustiado, né? PH, eu não estou conseguindo vencer a pornografia. O que eu faço? Eu aconselhei: leia a Bíblia, viva na Bíblia, medite na Bíblia, estude texto bíblico, leia texto bíblico, memorize textos bíblicos. Quando os maus pensamentos tomarem conta do seu ser, cite um texto bíblico, cite um texto da palavra de Deus. Os Salmos de número 119, verso de número 9 diz assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Quando nós tivermos a nossa mente saturada e cheia de Deus, nós teremos capacidade, mais força para vencer os nossos desejos pecaminosos. Percebe que o principal propósito da Escritura, meus irmãos, não é nos encher de conhecimento,
Não. O principal propósito da Escritura é mudar as nossas vidas. O principal propósito das Escrituras não é nos tornarmos espertos como o diabo, não, mas nos tornarmos santos como Deus. O Salmo 119, versos de número 5, o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Melhor, Salmo 119, verso de número 19. Percebe, quando a mente do jovem cristão ou do homem cristão, casado, enfim, estiver cheia da palavra de Deus, ele terá mais poder contra o pecado, contra a pornografia. Portanto, medite na Bíblia, memorize texto bíblico. Quando maus pensamentos virem sobre ti, cite os textos bíblicos. Algumas semanas depois, esse jovem amigo procurou-me e disse: PH, todo eufórico, né? PH, eu estou muito alegre. Por quê? Porque o método, o conselho que você me passou está dando certo. É impressionante, disse ele, como cada vez mais que eu estudo a Bíblia, que eu leio a Bíblia, eu fico mais longe do pecado. Meus irmãos, isso é lindo demais. Medite na Bíblia, é o melhor método, o melhor conselho que eu posso te dar, jovem. Meu irmão, jovem, moço, não fique em dúvidas quanto à sua salvação. Eu não estou conseguindo vencer a pornografia. Será que eu não sou um salvo? Entenda, o fato de você ter me procurado esses dias no Menser sobre essa questão, né, totalmente nervoso, né, sobre essa questão e procurando auxílio, entenda que se você busca socorro, busca ajuda, busca auxílio, é uma prova da sua eleição. Porque se de fato não há frutos da sua eleição em você, você não estaria nem aí para o seu estado de vida, você continuaria vivendo os mesmos erros e não estaria nem aí. Mas o fato de você buscar socorro e ajuda com os irmãos para tentar melhorar nessa área é uma prova de que você é um salvo. Medite na Escritura. Lembra de Santo Agostinho, que antes era mulherengo e amante dos prazeres carnais. E quando ele se deparou com o texto de Romanos 13, 14, aquilo mudou a sua história, fulgurou uma esperança em sua vida. E daquele dia em diante, ele foi transformado em outro homem. Quando ele leu Romanos 13, 14, é a palavra que santifica, é a palavra que molda o nosso caráter, é a palavra que nos conduz para a santidade, é a palavra que nos faz sermos cristãos equilibrados, piedosos, santos. É a palavra. Medite na Escritura, medite na palavra. Com isso não significa que você, depois de vencer a primeira e a segunda batalha, não significa que a vitória de ontem vai servir para a de hoje. Todo dia nós devemos de matar um leão, um urso e um gigante. A vida cristã é isso, é altos e baixos. A vida cristã é lutarmos todos os dias com a velha natureza. Lembro-me da história de um jovem, o escritor do livro As 7 Ciladas do Inimigo, acabei esquecendo o nome dele agora, onde ele narra a história de um jovem que tinha problemas com pornografia. Depois de tantos anos de oração, leitura da palavra, quebrantamento, ele passou a ter forças contra essa cilada, a pornografia. Ele passou a vencê-la. Mas um belo dia ele fez uma encomenda pelo correio e tocou a campainha do apartamento dele. Ele foi atender, pegou a caixa, né? Pensou que a encomenda tinha chegado. E quando ele abriu a caixa, ele se deparou com uma revista pornográfica. Isso há alguns anos, né? Hoje a revista já se tornou obsoleta. E quando ele viu a revista pornográfica, o coração dele palpitou, bateu muito forte. Ele entendeu. Mais uma vez ele estava sendo tentado. O que ele fez? Ele poderia ceder. Ele fechou e foi e devolveu lá no correio. Então, nós continuaremos sendo tentados, mas você, com a graça de Deus, pode vencer. Ok, meus irmãos? Medite na Escritura. Seja cheio da palavra de Deus. E você terá poder para vencer, sim, os maus desejos,
para vencer a carne, as tentações, e o diabo, aproveitando isso, também ajuda nessa tentação. Ok? Abraço.